Olá pessoal, eu sou o professor Josué Pereira, da JP Associados, passando aqui rapidinho para ainda esclarecer mais uma confusão colocada nessa lei complementar 190. Não quero discutir aqui a questão da anterioridade, da noventena, não, isso já está dando muito pano para manga, mas nas lives ou nas entrevistas que nós temos concedido, a dúvida recorrente ainda é também a base dupla e a base simples do DIFAL. Vem comigo que nós vamos esclarecer isso. Bom, pessoal, ocorre o seguinte: a Lei Complementar 190 regula o Convênio 193, que disciplinava o DIFAL para não contribuinte, que foi, é claro, denunciado pelo STF por ser uma norma infraconstitucional. Agora, publicada agora recente, nesses primeiros dias do ano de 2022, a Lei Complementar trouxe a redação lá do Convênio 93, mas incluiu também, oportunamente, o DIFAL chamado DIFAL contribuinte. Então, primeiro ponto aqui, nós precisamos definir que existe agora não só a redação do Convênio 93, que disciplinava o DIFAL para não contribuinte, também tem nesta lei o DIFAL contribuinte. E, nesse caso, a redação, ou o legislador, claro, em obediência aos princípios no sentido de construção de norma tributária, atentou para a regra matriz de incidência tributária, como diz muito bem o nosso professor Paulo de Barros. Ele precisa, então, numa norma tributária, definir quem é o contribuinte. E agora nós temos a figura de dois tributos, DIFAL contribuinte e DIFAL não contribuinte. Por isso, o legislador, logo nos primeiros capítulos, precisam definir. Olha, pessoal, existe dois tipos de contribuinte aqui nessa norma que nós estamos criando. Existe o contribuinte quando comprar produto de ativo mobilizado e também uso e consumo do outro estado, a venda interestadual. Logo, existe a relação de dois contribuintes, venda, saída de um contribuinte da UF origem e destino para um outro contribuinte na UF destino, e ele então vai definir aí o sujeito ativo da obrigação tributária, aquele que vai cobrar, e o sujeito passivo da obrigação tributária, aquele que vai pagar. Na venda para contribuinte, eu tenho a relação de dois contribuintes, e se é interestadual, eu tenho a relação de duas UF, dois sujeitos ativos. Aqui mora a base dupla. Também na lei complementar traz a redação do Convênio 93, que é a venda para não contribuinte. E na venda para não contribuinte, a lei complementar vai definir que o contribuinte, de fato, é apenas quem vende. Ora, se está vendendo para não contribuinte, a outra ponta é não contribuinte, não está sujeito a obrigação tributária nenhuma. Logo, quem vende assume a carga tributária normal e assume a condição de contribuinte, de fato sujeito passivo. Porém, ele tem sobre si dois sujeitos ativos, aquele estado que ele da origem que ele mora, da onde ele está dando saída da mercadoria, e também ele terá um sujeito ativo que é o destino da mercadoria. Então, ele é contribuinte das duas cargas tributárias. Dito isso, definindo isso muito bem, lembre-se que a lei complementar tem aí os dois modelos de DIFAL ICMS, DIFAL contribuinte e DIFAL não contribuinte. Josué, e quem é que regula aí a base dupla e a base simples? Vamos começar pelo DIFAL contribuinte. Gente, DIFAL contribuinte, o nome já aqui está claro para nós, está para mim dizendo aqui que existe uma venda interestadual para contribuinte. Ora, se na outra ponta tem outro contribuinte, um problema é dele com o estado dele. Observe isso. Se eu dou saída na mercadoria e a mercadoria sem imposto é R$1.000, a alíquota interestadual de um produto importado 4%, porém, eu tenho que estar atento que a alíquota interna do destino é de 18%.
Claro. E aí a lei regula que quem compra mercadoria com a finalidade de aquisição para ativo mobilizado e consumo, há que se pensar aí no chamado DIFAL contribuinte. Por isso, ao dar saída, quem está emitindo a nota, ele está responsável pelo imposto interestadual que ele deve pagar na origem no estado dele. Por isso, ele deve incluir no preço aquilo que ele é contribuinte do estado dele, os 4%. Pronto, não há que se falar aqui em embutir mais do que isso. Embutindo 4%, imposto é por dentro, está na redação da lei, né? O imposto incide a sua própria base. Se eu sou responsável apenas por 4%, eu vou inserir ou embutir apenas 4%. Vou inflar a minha base e a minha base chega a 1.041, sendo que meu imposto agora 4% é 41,66. DIFAL contribuinte reza, inclusive na lei, tem lá os seus artigos, não tem muitos artigos, vão conferindo ali comigo, tá bom? Ali diz o seguinte, olha, ao vender para contribuinte, o contribuinte adquirente da mercadoria, ele também é contribuinte, ele passa a ser responsável pelo pagamento do DIFAL. Ele vai pagar o DIFAL para o estado dele. Nesse caso, considerando, e está na redação da lei, que o imposto incide a sua própria base, o estado vai fazer, então, a chamada base dupla. O que é base dupla, Josué? Ele vai dizer o seguinte, olha, tira o imposto que está vindo, tira o imposto que está vindo na nota, que é os 4%, e chega na sua base original. Na base original, ele vai fazer uma defesa do seu estado. Do estado destino. Se você fosse comprar aqui, você dividiria por 18, dividiria por 0,82 para embutir 18%. Por quê? A minha alíquota interna, a alíquota interna do adquirente é de 18%. Então, na verdade, a alíquota interna incide a sua própria base. E aí ele vai inflar a base, chamada base dupla, vai chegar em 1.219. 1.219, se você fosse comprar no estado dele, multiplicaria por 18%, daria 219,5. Eis então que você sabe que surgiu aqui uma nova base, por isso base dupla. Multiplicando por o imposto do destino, 18%, eu chego no valor de 219,51. Aqui, então, eu vou pagar o DIFAL. Eu só fiz isso simulando, né? E aí, 219,51, né? Consideração aí da alíquota interna menos a interestadual, 41,66, eu chego no DIFAL de 177,85. Regulado na lei complementar, o DIFAL contribuinte. E aqui eu vou te dar uma dica. Só se fala em base dupla quando a relação de venda é entre dois contribuintes. Vou repetir, só se fala base dupla, e está na lei, quando a venda é em relação entre dois contribuintes. Vamos para o próximo exemplo. Amigo, DIFAL não contribuinte. Não faça confusão com o DIFAL não contribuinte, que é a própria redação do convênio 93, que lá já discutia e já estava definido que venda para não contribuinte, a base é simples. Por quê? Porque na relação de venda eu tenho apenas um contribuinte. E a lei complementar definiu isso, que na venda destinada a não contribuinte, o vendedor, o emitente da nota fiscal, é o contribuinte pleno. O que é pleno? Ele vai pagar o imposto do seu estado, o interestadual, ele vai pagar o imposto do estado destino, chamado DIFAL não contribuinte. Então, vamos fazer a formação de preço nessa situação, ok? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu cursor, ajudando você a acompanhar o cálculo. Valor da mercadoria sem imposto, R$1.000. Alíquota interestadual, 4%. Mas a alíquota interna do destino é 18%. Haverá uma diferença de 14%. Considerando que a lei complementar definiu que eu, ao vender para não contribuinte, eu sou o contribuinte na condição
plena, eu vou ser o responsável pelo pagamento não só dos 4% alíquota interestadual, mas também do 14%. Ora, se o imposto incide a sua própria base, devo eu incluir no meu preço e no imposto, na minha mercadoria, o ponto 82, que é embutir 18%, gente. É base simples. Ao embutir 18%, sendo eu o contribuinte na condição plena, eu estou, então, resguardando aqui o tributo não só do meu estado, mas para o estado destino. Eu chego no valor da mercadoria de 1.219,51. Tem a carga. Qual é essa carga? Carga cheia da alíquota destino. Também está na lei complementar. Leia direitinho, observe isso aí. Por quê? Regra matriz de incidência tributária. Definimos quem é o contribuinte, definimos quem é o sujeito ativo da operação, que é o Estado que cobra, definindo a base imponível. E nesse caso, se eu tenho que apenas na relação de venda para não contribuinte, eu, emitente da nota, sou o contribuinte, eu vou incluir a carga cheia. Não importa se eu vou pagar uma parte para um estado origem e outra parte para o estado destino. No meu preço está a carga cheia. É isso que eu estou fazendo. Então, eu divido por ponto 82 e estou incluindo 18%. Porém, o destaque na nota interestadual, obrigado, né? Porque a lei aí é a lei Candir, a alíquota definida pelo Estado, produto importado, e eu vou destacar nos campos próprios, porque é venda de FAO não contribuinte, aquela tag NA que está suspensa, eu tenho então que destacar na nota fiscal exatamente o de FAO para o estado destino, porque eu sou eleito contribuinte de fato. Portanto, resumindo aqui, olha aqui, ó, não existe base dupla para DIFAL não contribuinte. Vou repetir para você guardar isso. Não existe base dupla para DIFAL não contribuinte. Porém, vimos no exemplo anterior, a lei complementar regula agora e normatiza base dupla para venda para outro contribuinte na relação comercial. Gente, aqui eu peço muita atenção. Por quê? Os estados que vão legislar os seus decretos, né, pode incorrer num erro, como exemplo do estado do Pará. Alô, Pará, tomara que esse vídeo chegue na UF Pará, de ousar, vou dizer esta palavra aqui, em interpretar, presumir que o estado origem não embutiu a carga cheia, de tal sorte que o decreto, espero que ele seja obediente aqui à lei complementar e interprete corretamente a lei complementar, de modo que a legislação do Pará, até que não se mude, estava inclusive parando vendas para não contribuinte, exigindo base dupla para não contribuinte. Eu acho que isso é um erro muito forte aí da legislação interna, o legislador interno. Também, mas é muito comum também o contribuinte, o leitor, o colega, fazer uma leitura equivocada de alguns estados, como o estado do Paraná, como o estado de Minas Gerais, interpretar a bel prazer, é claro, sem tomar um certo cuidado, que esses estados estão cobrando base dupla do não contribuinte, e não é verdade. Não há que se falar base dupla para não contribuinte, porque na relação comercial o único contribuinte é quem vende a mercadoria. Dito isso, espero ter sido didático e que este material contribua. Se você gostou, né, curte aqui no nosso canal, se inscreva e compartilhe com os seus colegas. Até uma outra oportunidade.